Olá pessoal, bom, nessa videoaula a gente vai continuar o assunto de ondas e na aula passada a gente chegou a ver algumas definições de ondas, a classificação das ondas, algumas características e chegamos a ver a velocidade da onda, e inclusive a velocidade da onda na corda. Nessa videoaula a gente está interessado em saber como é que se comporta as energias que estão envolvidas numa propagação de uma onda em uma corda, a potência, que é a taxa de energia média por unidade de tempo. Vamos ver a equação da onda, a superposição da onda, fenômeno de interferência. Vamos chegar em ondas estacionárias e ressonância. Bom, como é que se comporta a energia cinética numa corda? Então imagine o seguinte, na corda a gente tem um elemento de corda, ele tem massa, e esse elemento de corda, quando a onda passa, ele vai subir e descer oscilando em torno da posição de equilíbrio. Daí está associada a energia cinética, do movimento dessa partícula, certo? Desse elemento de corda. Então, quando a onda passar por essa partícula, ela vai oscilar em torno dessa posição de equilíbrio, vai ter a velocidade máxima dela no centro, na posição de equilíbrio, e a velocidade mínima dela nas extremidades da corda. Muito semelhante ao que acontecia no caso de um sistema massa e mola. Quando a massa passava pelo meio, pela posição de equilíbrio, ela estava com a velocidade máxima, quando passava nas extremidades, ela estava com a velocidade zero e aceleração máxima. Aqui acontece o mesmo. Portanto, a energia cinética num elemento de corda que oscila no eixo Y, em torno da posição de equilíbrio, ela vai ter energia cinética máxima na origem e energia cinética zero nas extremidades. Bom, como é que se comporta a energia potencial? A energia potencial elástica aqui é um pouco diferente do caso da oscilação. Na oscilação, quando a gente tinha um sistema massa e mola, a gente tinha energia potencial elástica máxima nas extremidades, porque a mola estava ao máximo de comprimido ou ao máximo de elastecido. E na extremidade a mola estava numa situação de repouso. Portanto, naquela região a mola está na posição normal dela e tem energia potencial zero, e nas extremidades energia potencial máxima. Aqui, no caso da onda numa corda, a energia potencial está associada com o quanto a corda vai ser elastecida. E o que faz a corda ser elastecida? São as tensões dos elementos de corda à direita e à esquerda de um elemento específico. Por exemplo, vamos tomar esse ΔX aqui como elemento de corda. Esse elemento de corda ele vai ser esticado pelos elementos que estão à esquerda e à direita dele. Observe que ele vai ser mais esticado quanto mais próximo da origem tiver e mais relaxado a corda vai estar, o elemento de corda vai estar quando estiver nas extremidades. A gente vai ver isso aqui numa simulação, dá para ver isso bem. Vamos lá. Vamos ver o que acontece. Vou colocar aqui 1,03 centímetros. 1,03 centímetros, 1,55 é que eu já testei, funciona mais ou menos. Sem amortecimento, tensão média. Vamos lá. Olha o que acontece. Vamos pegar um elemento de corda aqui, ó. Esse elemento de corda é composto por esses três elementos aqui, ó, o verdinho e os dois vermelhos do lado. Observa como eles estão, o máximo de esticado quando eles passam na origem, porque eles estão tensionados pelos elementos anteriores e posteriores que esticam ele. Agora olha esses mesmos três elementos quando eles se encontram aqui, ó. Quando eles estão nas extremidades, eles ficam menos esticados. Quando eles se encontram na origem, opa, deixa eu reiniciar aqui. Olha lá, ó. Quando a onda passa na origem do sistema, eles estão máximo de esticado, nas extremidades eles estão bem juntos, certo? Portanto, a gente vai ter energia potencial máxima na origem e mínima nas extremidades, diferente do caso de oscilações. Bom, uma vez que a gente sabe agora que a energia potencial e cinética é máxima na origem, vamos ver como é que a gente quantifica isso, como é que a gente calcula. Então a gente está interessado no transporte de energia, que é a soma dessa energia cinética e potencial que vai ser transmitida pela onda, pela onda quando ela passa, certo? Vamos lá. A energia cinética ela é dada por meio de mv ao quadrado. Nesse caso, o diferencial de energia cinética aqui vai ser meio do diferencial de massa, porque o nosso elemento tem um diferencial de massa, vezes a velocidade ao quadrado. Quem é essa velocidade? Essa é uma velocidade transversal, porque nosso elemento de corda está se movendo para cima e para baixo no eixo Y. Então não é a velocidade da onda, é a velocidade do elemento de corda. A gente viu que
a velocidade transversal é dada pela derivada do deslocamento em relação ao tempo. Essa derivada vai ser dada por menos ômega ym cosseno de kx menos ômega t. E nosso diferencial de massa, a gente pode escrever ele em termos da densidade linear. Portanto, se a densidade linear é massa sobre unidade de comprimento, o diferencial de massa é densidade linear vezes a diferencial de comprimento. Portanto, a gente vai escrever aqui no lugar de dm um mi dx, e no lugar do u ao quadrado, que é a velocidade ao quadrado, a gente vai escrever todo esse termo aqui ao quadrado. E nosso diferencial de energia cinética vai ficar desse jeito, meio de mi dx multiplicado por menos ômega ym ao quadrado, cosseno ao quadrado de kx menos ômega t. Se a gente divide essa expressão por dt aqui, vamos ficar com dk dt, vai ter um dx dt aqui, certo? Dx dt é velocidade, nesse caso a velocidade da corda, e a gente chega em dk dt com essa expressão. Observe que o cosseno é uma função que varia entre menos 1 e 1, mas o cosseno ao quadrado varia entre 0 e 1, cuja média é meio. Portanto, se a gente toma dk dt médio, a gente vai ter 1/4 de mi vezes v ômega ao quadrado ym ao quadrado, certo? De que depende esse dk dt? De parâmetros que dependem do meio, ou seja, densidade linear e velocidade, que depende do meio, e características que dependem de como a onda foi criada, que é a frequência angular e a amplitude, certo? A gente pode fazer o mesmo cálculo análogo para a variação da energia potencial em relação ao tempo, energia potencial média em relação ao tempo, e vamos chegar nessa mesma expressão. Foi um cálculo análogo que a gente fez lá em oscilações. Bom, com isso a gente pode calcular a potência média, que é o seguinte: qual é a potência média? Qual é a taxa média de energia transmitida pela onda? É dada pela potência média, ou seja, a variação de energia por unidade de tempo média. Nesse caso, da energia cinética mais potencial. Como são iguais, 2 vezes a energia cinética, ou 2 vezes a energia potencial. Portanto, a gente vai chegar numa expressão para a potência média que é dada por meio de mi vezes v, ômega ao quadrado, ym ao quadrado. O que é isso aqui? Isso aqui é a taxa média com que a energia é transmitida pela onda, certo? Vamos ver um exemplo. Então, se a gente tem uma corda aqui, massa específica 525 gramas por metro, a gente vai ter que converter para quilo, uma tensão de 45 newtons, certo? Bom, se ele deu a densidade linear e a tração, a gente já pode calcular a velocidade, porque a velocidade é a raiz da tração sobre a densidade. Uma onda senoidal de frequência 120 Hz e amplitude de 8,5 mm é produzida na corda. Com que taxa média a onda transporta energia? Bom, a gente sabe que a onda não transporta matéria, mas transporta energia. Então, qual é a taxa com que ela transporta essa energia? Então, vai ser dado por aquela expressão que a gente acabou de calcular. Potência média é meio de mi vezes v, ômega ao quadrado, ym ao quadrado. Mi ele deu, vai ter que converter para quilo. Velocidade é a raiz da tração sobre mi. Frequência angular, se a gente tem frequência, a gente sabe que frequência angular, ômega, é igual a 2π vezes f. Então a gente consegue calcular ômega. E a amplitude a gente converte aqui para metro. Então fica assim, ó. Ômega é igual a 2πf, substituindo f a gente obtém 754 radianos por segundo, está faltando aqui. A velocidade é raiz de tração sobre a densidade, dá 9,26 metros por segundo. Substituindo na expressão para potência média, a gente obtém 99,8 watts. Aproximadamente 100 watts de potência é a energia transmitida pela onda. Beleza? Bom, equação da onda. Nós iniciamos o estudo de oscilações com a equação x igual a xm cosseno de ômega t. Depois, mostramos que isso saía de uma equação diferencial. Quando a gente combinava força igual a massa vezes aceleração é igual a menos kx, que é a força elástica. Aí chegávamos na equação diferencial, cuja solução era a equação do MHS, x igual a xm cosseno de ômega t. Aqui a gente começou a videoaula sobre ondas, a anterior, dizendo que a amplitude, nesse caso, o deslocamento de uma onda y é dado por ym, seno de kx menos ômega t, mais um φ eventualmente. Essa solução, na verdade, essa equação, é a solução da equação da onda. E a equação da onda é a equação que governa o comportamento da onda, cuja solução é aquela que a gente conhece e já vem trabalhando. Então, como é que a gente chega na equação da onda? Tem várias formas. Aqui vai ser apresentada a equação da onda no caso de uma onda na corda. Mas essa equação da onda, essa equação é genérica, ela é utilizada em outras situações.
É obtida essa equação também através das equações de Maxwell, combinando, e chegamos na equação para a luz, e chega-se na dedução de que a velocidade da luz no vácuo é 300 mil km por segundo, enfim. Aqui a gente vai apresentar a equação da onda, que é genérica, mas nós vamos deduzir a partir da onda na corda, cuja solução dessa equação é a equação que a gente vem trabalhando, que é y igual a ym seno de kx menos ωt, certo? Bom, para deduzir essa equação da onda, a gente vai utilizar a segunda lei de Newton. Então a gente vai fazer o seguinte, ó. Dado um elemento de corda aqui, se a gente pega um elemento de corda, em uma extremidade dele está atuando a força F1, na outra extremidade uma força F2, ele é acelerado aqui na direção do eixo Y, certo? Ele fica se movendo aqui nessa direção. Ele tem um comprimento aqui aproximadamente dx, comprimento L, mas a gente vai aproximar para um dx aqui. Tem uma certa densidade μ e um diferencial de massa dm. Bom, primeiro a gente vai ver quais as forças atuam, depois a massa, depois a aceleração e combinar pela segunda lei força igual a massa vezes aceleração. Vamos lá então. A gente vai supor que a amplitude que ele tem aqui é pequena. Então, quem são as nossas forças? O módulo das nossas forças aqui são iguais às tensões que estão na corda, atuando na corda. Certo? Então, qual é o somatório das forças que atuam em Y? O somatório das forças que atuam em Y, massa vezes aceleração em Y. Quem são as forças? F1 e Y. Então, a gente vai ter a componente F1 na direção Y, a componente F2 na direção Y. F2Y menos... porque as outras se anulam. F2Y menos F1Y é igual ao diferencial de massa vezes aceleração na direção Y. Então vamos lá. Quem é a massa? O diferencial da massa é a densidade linear vezes o comprimento. O comprimento é aproximadamente dx, portanto o diferencial de massa é μ dx. Quem é a aceleração? Se a posição y é dada pela equação y, que é ym, seno de kx menos ωt, enfim. Quem é a aceleração? A derivada segunda de y em relação ao tempo. Então temos a massa, a aceleração, falta a força. Então vamos lá, vamos analisar as forças. Pega aqui a força F2, que está atuando na extremidade direita. Essa força ela é tangente aqui à corda, então a gente pode escrever, ela pode decompor ela como F2x e F2y. Quem vai ser a declividade aqui? A declividade vai ser F2y sobre F2x, certo? Então, o módulo de F2 é raiz de F2x ao quadrado mais F2y ao quadrado, e o módulo igual a tensão. Se a gente diz que a nossa inclinação é pequena, então F2y é muito menor do que F2x. Logo, F2x, esse cara vai ser praticamente zero comparado com esse, então vai sobrar F2x é igual a tensão. Então, quem vai ser F2y? F2y vai ser tensão vezes a declividade, que eu estou chamando de S2 aqui. Se a gente faz um análogo para F1, na extremidade esquerda, no caso, a gente vai ter F1y igual a tensão vezes a declividade 1. Então, quem vai ser, voltando à lei de Newton aqui, quem vai ser a força F2y? Tensão vezes declividade S2 menos F1y, tensão vezes declividade F1, vai ser o diferencial de massa μ dx vezes aceleração d2y dt2. Colocando a tensão em evidência e passando para baixo, a gente tem que a diferença de declividade sobre dx é igual a μ, passou dx para cá, μ sobre tal, d2y dt2. Se o elemento de corda ele é curto, as declividades elas vão diferenciar apenas por um valor pequeno, um valor diferencial. Então S2 menos S1 vai ser dado por um ΔS. E a gente vai ter o diferencial da declividade em relação a x ds dx é igual a μ sobre tal vezes d2y dt2. Bom, o que é a declividade? A declividade em qualquer ponto vai ser derivada de y em relação a x. Então, quanto y varia em relação a x é a nossa declividade, inclinação, em alguns termos. Então, a gente escreve d dx da declividade, que é quem? dy dx é igual a μ sobre tal d2y dt2. Lembrando que a velocidade é raiz da tensão sobre a massa específica que a gente obteve na outra videoaula. Então, a gente obtém, finalmente, aqui como derivada parcial, d2y dx2 é igual a 1 sobre v ao quadrado d2y dt2. Derivada aqui parcial porque y depende de x e depende de t também, certo? Essa aqui é a equação da onda, a equação que governa a propagação de onda com a velocidade v. Aqui a gente tem só um termo em x, porque as ondas que a gente está estudando somente se deslocam em uma direção.
Mas poderia aparecer aqui um termo nabla 2, laplaciano, de y, que seria as derivadas parciais quadradas em relação às coordenadas, em x, y e z. Então a gente teria aqui uma onda que se propagaria nas 3 dimensões e não somente em x. Mas a gente vai trabalhar a princípio com essa. Bom, vamos para os fenômenos de superposição. O que acontece quando duas ondas se encontram no mesmo lugar no mesmo tempo? Então imagine que você está em um lago, joga uma pedra e joga outra. As ondas elas vão se sobrepor em um certo instante, certo? O princípio de superposição diz que a onda resultante ela vai ser dada pela soma algébrica das outras duas ondas. Elas não se afetam mutuamente. Lembra, a onda não transporta matéria, ela transporta energia. Se ela transportasse a matéria, teria o problema da impenetrabilidade. Mas como ela transporta energia, uma vai seguir o caminho como se a outra não existisse. Então é isso que diz aqui o princípio, e a gente vai somar algebricamente. Nós que vamos ver o fenômeno vamos ver uma sobreposição delas, mas elas vão seguir o caminho delas como se a outra não existisse, como a gente pode ver nessa figura aqui. Ó. Então a gente tem uma onda aqui, amplitude um pouco maior, se deslocando para a direita, e essa outra se deslocando para a esquerda. Chega um momento que elas se encontram, e a gente vê esse fenômeno aqui de sobreposição das ondas. Entretanto, a onda menor continua se deslocando para a esquerda e a onda maior para a direita, como se nada tivesse acontecido. Então é esse fenômeno aqui que a gente está interessado em descrever. Imagine o seguinte, se a gente tiver duas ondas iguais, portanto com as mesmas características, mesma amplitude, comprimento de onda, frequência, elas estão viajando em uma corda no mesmo sentido. A forma da onda resultante vai depender da fase delas. Se elas estiverem em fase, aqui completamente em fase, então a diferença de fase é zero, a gente vai ter que a amplitude vai dobrar. Se elas estiverem defasadas, olha aqui como elas estão defasadas de π radiano, então a gente diz que estão completamente defasadas, a gente vai ver uma resultante zero. E se elas estiverem aqui com uma fase intermediária, por exemplo, isso aqui é 2π sobre 3, é 120 graus, a onda resultante ela vai ter a mesma amplitude das ondas que a geraram. Então tem casos extremos que a amplitude dobra ou zera, e tem casos intermediários também. Isso vai depender da diferença de fase. Bom, suponha uma onda aqui que se propague no sentido x positivo, tá vendo? O menos aqui, t cresce, x cresce para poder compensar e manter a fase constante. Essa onda que se propaga no x positivo, aqui também uma outra onda, porém com a diferença de fase. Se a gente soma essas duas ondas, pelo princípio de superposição, a gente tem aqui ó, ym seno de kx menos ωt, mais ym seno de kx menos ωt mais φ. Aqui a gente vai lançar mão de uma propriedade aqui, que é o seguinte, ó. Seno de A mais seno de B vai ser 2 vezes seno de meio de A mais B, cosseno de meio de A menos B. Utilizando isso nessa expressão, chamando isso aqui de A, isso aqui de B, coloca ym em evidência, a gente tem ym seno de A mais B. Então a gente pode usar essa expressão, vai ficar 2 vezes ym cosseno da metade da diferença, a única diferença entre eles é a fase, então cosseno de meio da fase, vezes o seno da metade da soma. A soma aqui, no caso de kx menos ωt, é o dobro de kx menos ωt. Então, tirando a metade, vai sobrar kx menos ωt. E φ, que está somando aqui, só tem em um lado, então vai ficar mais meio de φ. Então, seno de kx menos ωt mais meio de φ. Essa aqui é a onda resultante de duas ondas que se propagam na mesma direção com as mesmas características. Perceba que a resultante continua sendo a onda se propagando para a direita, com a constante de fase aqui intermediária entre uma e outra, e a amplitude depende da constante de fase. Se a constante de fase for zero aqui, cosseno de zero é 1, a gente vai ter o dobro de amplitude. Se a constante de fase for π de diferença, então a gente vai ter cosseno de π sobre 2, que é zero, a onda resultante vai ter amplitude zero. E pode ter as intermediárias também, certo? Então, olha aqui agora, ó. A gente tem nosso deslocamento da onda resultante vai ter um termo de amplitude, que depende do cosseno de meio de φ, e um termo oscilatório. Olha aqui, ó, se φ for igual a zero, cosseno de zero, 0, cosseno de zero, 1, vai ficar 2ym, e a amplitude da onda resultante dobra. Se φ for π radiano, elas estão fora de fase, cosseno de π sobre 2, 0, a amplitude vai ser 0 da onda resultante. Se o cosseno for o ângulo de diferença de fase for de 120 graus, cosseno de 60 vai dar meio, a amplitude resultante vai ter a mesma amplitude das ondas que a geraram, portanto, ym, certo? E os casos intermediários a gente pode calcular. Como é que a gente vai calcular?
Aí tem equivalência entre graus e radiano e também em comprimentos de onda. Por exemplo, se eu tenho uma onda que tem duas ondas que têm uma defasagem de 0 graus ou 0 radiano, quer dizer que elas estão completamente em fase. Nossa amplitude da onda resultante vai ser 2ym e temos uma interferência totalmente construtiva. Por outro lado, se elas têm 2π radiano de diferença, o que é que isso quer dizer? Ou 360 graus, isso quer dizer que ela andou 2π radiano, mas como a função seno e cosseno é cíclica, é o mesmo que a onda vai estar igual a ela mesma. Portanto, é como se eu tivesse a onda permanece em fase. E vamos ter 2ym de novo de amplitude totalmente construtiva, certo? Bom, a diferença de fase ela pode ser dada tanto em ângulo, grau ou radiano. Dá para converter aqui de grau para radiano. Lembrando que aqui em radiano, se a gente diz π radiano vale 180 graus, a gente pode converter tranquilamente outra unidade de radiano em grau. E pode ser dado também em comprimentos de onda. Então, por exemplo, se a nossa onda andou um comprimento de onda, então ela completou um ciclo, ela andou 2π. Então, 2π radiano equivale a um comprimento de onda. Então, a gente pode dar a diferença de fase tanto em radiano, em grau também, equivalente em ângulo, no caso, ou em comprimentos de onda. Se 2π radiano equivale a um comprimento de onda, a gente vai ter totalmente construtiva a interferência. Então, π radiano equivale a meio comprimento de onda. Se a gente tiver uma diferença de fase de meio comprimento de onda, a interferência vai ser totalmente destrutiva e a amplitude da onda resultante vai ser zero. Então, a gente pode calcular a amplitude da onda resultante por 2ym cosseno de meio de φ, quando for dado o ângulo de diferença de fase, e a amplitude da onda resultante como 2ym cosseno de π lambda, onde lambda aqui é a diferença de fase em comprimentos de onda, certo? Vamos ver um exemplo. São dadas 4 diferenças de fases possíveis entre duas ondas iguais, se propagando no mesmo sentido, expressas em comprimentos de onda 0,2, 0,45, 0,6 e 0,8. Ordene as ondas de acordo com a amplitude da onda resultante, começando pela maior. Então, o que é que ele está pedindo? Se tem duas ondas iguais se propagando na mesma direção, no mesmo sentido, então as ondas vão se sobrepor e a gente está interessado em calcular a amplitude da onda resultante. A diferença de fase ele deu em termos de comprimento de onda. Então, vamos lá calcular. A amplitude em termos de comprimento de onda, a amplitude da onda resultante, quando a diferença de fase é dada em comprimento de onda, a gente calcula por essa expressão. Para 0,2 em comprimento de onda, a gente substitui aqui 0,2, vai ficar 2ym cosseno de 0,2π. Π aqui, a gente pode colocar 180 e calcular o cosseno em grau, ou colocar 3,14 e calcular o cosseno em radiano. A gente vai obter 1,62ym para 0,2, 0,3ym para 0,45, 0,6ym para 0,6 e 1,62ym para 0,8. Observe que 0,2 comprimento de onda está tão próximo de 0 quanto 0,8 está próximo de 1. E como em 0 e 1 a gente tem interferência totalmente construtiva, 0,8 e 0,2, como a diferença é igual, a gente obtém aqui de 0,2 para 0, a diferença é a mesma aqui de 0,8 para 1, a gente obtém os mesmos valores. Então, esses são as maiores amplitudes da onda resultante. E quanto mais próximo de meio comprimento de onda, de diferença de fase em meio comprimento de onda, a gente obtém a amplitude totalmente destrutiva, que é 0ym no caso. Então, aqui 0,45 é o menor, porque está mais próximo de meio, que a interferência é totalmente destrutiva, certo? Então, na ordem a gente tem que 1 é igual a 4, que é maior que 3 e maior que 2. Vamos para outro exemplo aqui. Suponha que a gente tem duas ondas senoidais iguais, propagando-se no mesmo sentido em uma corda, e elas interferem entre si. Bom, a amplitude das ondas é 9,8 milímetros e a diferença de fase é de 100 graus. Pergunta: qual é a amplitude da onda resultante e qual é o tipo de interferência? Bom, aí a gente vai calcular com a amplitude da onda resultante dada em graus. Letra B. Que diferença de fase em radiano e em comprimento de onda faz com que a amplitude da onda resultante seja 4,9 milímetros? Quer dizer, temos duas ondas com amplitude de 9,8 milímetros interferindo entre si, interagindo entre si, e ele quer saber qual é a diferença de fase que vai fazer com que a amplitude seja metade da amplitude das ondas que interferem. Então vamos lá. Primeiro, letra A. Qual a amplitude da onda resultante e qual o tipo de interferência? Ele deu que a amplitude de cada onda é 9,8 e a diferença de fase é 100 graus. Então,
A amplitude da onda resultante vai ser 2ym cosseno de meio de φ. Isso vai dar 2 vezes 9,8 cosseno de 50 graus. Isso vai dar 12,6 milímetros. E a gente pode dizer que é uma interferência intermediária, porque se ela fosse destrutiva seria 0ym, e se fosse construtiva seria o dobro. Totalmente construtiva seria o dobro. No caso, se cada um é 9,8, daria 19,6. Letra B. Qual é a amplitude, qual é a diferença de fase para que a amplitude resultante seja 4,9? Então a gente volta na fórmula. Agora a gente quer que essa amplitude resultante seja 4,9 milímetros. Então isso vai ser 2 vezes 9,8 cosseno de meio de φ, e a gente vai calcular quem é φ. A gente obtém φ 151 graus, convertendo para radiano dá 2,6 radiano, convertendo para comprimento de onda dá mais ou menos 0,41 em termos de comprimento de onda. Certo? Vamos lá. As ondas que a gente viram estavam se propagando, se sobrepondo, mas estavam se propagando na mesma direção. O que acontece agora? Se a gente estuda ondas que interferem entre si, só que se propagam em sentidos opostos. Então, vamos observar essa onda aqui. Ó. A gente tem uma onda que está se propagando, duas ondas iguais, se propagando uma para a direita ou uma para a esquerda. Olha o que a gente observa como fenômeno de superposição no tempo zero. Aí passa um pouco do tempo, a onda continua aqui. Todas as ondas aqui é a mesma onda, para a esquerda, em diferentes intervalos de tempo. Olha o que a gente observa. A amplitude dobrou, a amplitude zerou, dobrou, zerou, dobrou. Então, a onda que a gente vai gerar aqui é chamada de onda estacionária. Então, diferente das ondas progressivas, essas ondas não transmitem e não propagam energia. Elas parecem estar estacionárias, diferente das ondas que se propagam, que são as progressivas, na direção do eixo x positivo ou x negativo. Outra característica é o seguinte, ó, tem pontos que variam da posição máxima à posição mínima, tá vendo? E tem outros que eles não têm amplitude, a amplitude é zero. Então, diferente das ondas progressivas, que qualquer ponto varia da amplitude máxima à mínima, nas ondas estacionárias tem pontos que têm amplitude zero e outros que têm amplitude máxima. Então essas são algumas características das ondas estacionárias. E como é que elas são geradas? Com a interação, com a interferência, a superposição de ondas iguais que se propagam em sentidos contrários. Vamos ver aqui a diferença entre ondas estacionárias e ondas progressivas. Vamos fazer aqui rapidinho uma onda sem amortecimento. Aqui, isso aqui é uma onda progressiva. Se eu pegar qualquer ponto dessa onda, ela vai variar do mínimo, da amplitude mínima, até a amplitude máxima. Qualquer ponto dele. Então eu pego esse verdinho aqui, ele vai do mínimo ao máximo, esse outro verdinho também do mínimo ao máximo. Mas as ondas estacionárias, elas não se comportam da mesma maneira. Vou tentar gerar aqui uma onda estacionária. 0,02 de amplitude, 0,84 de frequência, sem amortecimento, tensão alta, extremidade fixa. Dar um restart aqui. Colocar para oscilar. Bom, eu ainda não consegui achar uma onda estacionária perfeita, mas dá para ver mais ou menos o que a gente quer ver. Vou colocar aqui em slow motion. Então, vamos supor que seja uma onda estacionária. Então, o que a gente está vendo aqui? Ó? Tem pontos, por exemplo, esse ponto vermelhinho aqui, ele varia da amplitude máxima até a amplitude mínima, certo? Mas tem outros pontos que não. Olha esse ponto verdinho aqui. Ele não tem amplitude, ou pelo menos não deveria, se fosse uma onda estacionária, né? Está próximo de uma onda estacionária. Então, ele tem amplitude zero, enquanto outros pontos têm amplitude. Observe, a amplitude dos pontos depende da posição onde ele se encontra. Então, essa é uma característica da onda progressiva, da onda estacionária, diferente das ondas progressivas, certo? Vamos lá. Então, como é que a gente obtém uma onda estacionária? Então, a gente tem uma onda aqui, ym seno de kx menos ωt, é uma onda que se propaga no sentido x positivo. Vamos somar com a onda que se propaga no sentido x negativo. Então, somando essas duas ondas pelo princípio de superposição, a gente tem... Coloca ym em evidência, a gente tem seno A cosseno B menos seno B cosseno A. E aqui, seno A cosseno B mais seno B cosseno A. O seno B cosseno A vai se anular, só vai sobrar seno A cosseno B duas vezes. Então, 2ym seno A cosseno B.
Isso aqui é uma onda estacionária. Observe, o termo oscilatório está aqui, cosseno de ômega-t, vai oscilar no tempo. O kx não está atrelado ao ômega-t, diferente das outras ondas que a gente viu, as ondas progressivas. O termo de amplitude é que está aqui, ó, 2ym, e tem o kx está aqui nesse meio. Ou seja, para posições específicas aqui do x, a gente vai ter que isso aqui tudo vai se anular, e para outras posições isso aqui vai ser o máximo. Então, por exemplo, quando o kx for igual a nπ, lembra que o seno ele é zero para n igual para 0, π, 2π, 3π, 4π, ou seja, para nπ com n variando de 0, 1, 2, 3. Então, quando esse kx for nπ, quer dizer que a gente vai ter o quê? X vai ser nπ sobre k. Como k é 2π sobre lambda, x é igual a n lambda sobre 2. Isso aqui são os nós. São aqueles pontos cuja amplitude é zero. Então, na corda, todos os pontos que tiver coordenada n lambda sobre 2, para n igual a 0, 1, 2, por aí vai, a gente vai ter que essa amplitude aqui vai ser zero. Então, esses pontos de amplitude zero são os nós. Por outro lado, quando é que a gente vai ter amplitude máxima? Os pontos de amplitude máxima. Quando esse seno aqui tiver o valor máximo, que vale 1. Ou seja, kx vai ter que ser π sobre 2, 3π sobre 2, 5π sobre 2, 7π sobre 2. Então, quando kx for igual a nπ sobre 2, 3π sobre 2, 5π sobre 2, quando for n mais meio π, quando n variar 0, 1, 2, a gente vai ter os antinós, que são os pontos de amplitude máxima. Lembrando que k é igual a 2π sobre lambda, então corto o π e vai ficar x igual a n mais meio lambda sobre 2. Quando isso acontecer, as posições para as quais forem dadas por n mais meio lambda sobre 2, a gente vai ter antinós, ou seja, pontos de amplitude máxima. Qual a separação entre os antinós? Eles têm separação de lambda sobre 2. E estão situados no ponto médio dos nós vizinhos. Então, por exemplo, aqui, ó. Opa, eu vou adiantar e volto depois. Aqui a gente tem um nó, que é um ponto de amplitude zero. Aqui tem outro nó, ponto de amplitude zero. Aqui a gente tem um antinó. Qual a distância entre os antinós, ou entre os nós? Lambda sobre 2. Mas depois eu volto sobre isso. Então, pronto. Certo? Vamos lá. Como é que a gente vai formar a onda estacionária? Pega uma onda progressiva e reflete ela sobre uma extremidade. E aí ela vai bater na extremidade. Olha aqui esse caso, a extremidade for fixa, ela bate na extremidade e volta. Então, se você faz uma onda progressiva bater e voltar, e continua fazendo isso, as ondas que voltam vão interagir com as ondas que vai. Ou seja, ondas iguais em sentidos opostos, elas vão interagir. Isso pode acontecer assim, ou pode acontecer se você coloca uma extremidade móvel, a onda bate, aumenta a amplitude e volta na mesma direção. Ou muda, volta aqui nesse sentido. As duas voltam no mesmo sentido, mas uma volta por cima, outra volta por baixo. A gente pode ver isso aqui, ó. Depende se a extremidade é fixa ou se a extremidade é móvel. Vou causar um pulso aqui com a extremidade fixa. O que é que vai acontecer? O pulso vai bater e olha como ele volta. Opa, veio amortecido. Deixa eu tirar o amortecimento. O pulso vai bater e volta por baixo aqui, ó. Essa é uma forma de gerar onda progressiva. Se eu ficar gerando várias ondas estacionárias, se eu ficar gerando várias ondas aqui, elas vão interagir assim. Por outro lado, se a minha extremidade for móvel, olha o que acontece. O pulso vai e volta no mesmo... Aqui, ó, ele vai e volta por cima da onda também, por cima da corda, certo? Essa é uma forma de gerar onda estacionária, fazer os pulsos ficarem refletindo em uma extremidade e voltar. Bom, olha essas ondas aqui, ó. Duas ondas com a mesma amplitude e o mesmo comprimento de onda interferem em três situações para produzir ondas resultantes descritas por essas equações, 1, 2 e 3. Qual é a situação que as duas ondas estão se propagando no sentido positivo do eixo x, no sentido negativo do eixo x ou em sentidos opostos? Essa onda, dá para ver que ela é uma onda progressiva, se propagando no sentido x positivo por causa desse menos. Essa onda aqui é uma onda estacionária, porque o kx e o ômega-t não estão juntos. E é uma onda estacionária, portanto, é formada por duas ondas que se propagam em sentidos opostos. Essa outra é uma onda progressiva, que se propaga no sentido x negativo. Certo? Bom, ondas estacionárias e ressonância.
Quando a gente tem duas ondas iguais se propagando em sentidos opostos, elas vão formar as ondas estacionárias. E quando a gente tiver várias ondas se propagando, isso vai acontecer quando a gente tiver frequências específicas, então vai acontecer ressonância. Então, quando várias ondas iguais elas estão interagindo, a gente vai ter o fenômeno de ressonância para frequências específicas. E a gente tem os modos de vibração. Esse é um tipo de sistema que tem vários modos de vibração, vários modos. A gente tem aqui o modo n igual a 2, n igual a 3, n igual a 4. Então, quando a gente tem esse caso da ressonância, que para o modo fundamental, ou n igual a 1, suponha que a corda tem extremidades fixas aqui. Ó. Então a gente vê esse padrão de ressonância. Esse padrão, quantos comprimentos de onda aqui? A gente tem meio comprimento de onda. Separação entre dois nós, meio comprimento de onda. Então, o comprimento do fio é igual a meio comprimento de onda, quer dizer que lambda é igual a 2L. Se a gente tivesse outro padrão aqui, quantos meios comprimentos de onda a gente tem? A gente tem 2 meios comprimentos de onda, portanto, 1 comprimento de onda. Comprimento de onda vai ser igual ao comprimento do fio. E esse outro aqui, que é n igual a 3, a gente tem 3 meios comprimentos de onda. Portanto, 3 meios comprimento de onda é igual ao comprimento do fio, logo, o comprimento de onda vai ser 2 vezes o comprimento do fio sobre 3. Como regra geral, a gente tem que o comprimento de onda vai ser 2 vezes o comprimento do fio dividido por n, onde n é o modo normal de vibração. Pode ser 1, 2, 3, por aí vai. Se a gente combina essa expressão, que o comprimento de onda é 2L sobre n, e lembrando que a velocidade de uma onda é lambda_f, portanto, f é igual a v sobre lambda, combinando com esse lambda aqui, que é 2L sobre n, passa aqui no denominador, então vai inverter, a gente vai ter frequência dos modos normais de vibração vai ser dada por nv sobre 2L, onde n é 1, 2, 3 e por aí vai. Aqui a gente tem conhecendo a velocidade da onda no meio e o comprimento de onda lá do nosso fio, digamos, a gente consegue todas as frequências de oscilação para os modos normais, certo? N1 é o fundamental, 2 é o segundo harmônico, terceiro harmônico. Aqui a gente consegue o conjunto de todos os modos de oscilações possíveis, que é chamada série harmônica. Vamos ver um exemplo aqui. Ó. A figura abaixo mostra a oscilação ressonante de uma corda de massa 2,5 gramas, olha, vai ter que converter para quilo, e comprimento de 0,8 metros, está aqui o comprimento do fio, sobre uma tensão de 325 newtons. A pergunta é, qual é o comprimento de onda das ondas transversais que geraram essa onda? Bom, quando a gente gera uma onda estacionária, elas são ondas iguais, portanto, elas têm os mesmos comprimentos de onda. Então, o comprimento de onda da onda que gerou essa daqui é igual ao comprimento de onda dela mesma. Portanto, essa pergunta, no final das contas, quer dizer, qual é o comprimento de onda das ondas transversais que geraram essa onda? É o mesmo que perguntar, qual é o comprimento dessa onda? O comprimento de onda dessa onda? O comprimento de onda a gente vê aqui, ó. Nós temos n igual a 1, 2, 3, 4. Portanto, a gente tem 2 comprimentos de onda. Então, 2 comprimentos de onda igual a L. Então, 2 comprimentos de onda igual a L, o comprimento de onda é L sobre 2. Comprimento de onda é L sobre 2. Se o comprimento do fio é 0,8 metros, 0,8 por 2, 0,4 metros. Qual é o número harmônico? 4. N igual a 4. Letra B. Qual é a frequência das ondas transversais? Frequência dada por NV sobre 2L. NV sobre 2L. O número harmônico é 4, o comprimento do fio é 0,8 metros, mas eu não sei a velocidade. Só que eu posso calcular, porque ele deu a massa, o comprimento e a tensão. A tensão 325 newtons. Com a massa sobre o comprimento, eu calculo a densidade linear. Vai dar 2,5 vezes 10 a menos 3 quilogramas, dividido por 0,8 metros. Então, velocidade vai ser raiz da tensão, que é 325 newtons, dividido pela densidade linear, que é 2,5 kg vezes 10 a menos 3 kg, dividido por 0,8 metros. O resultado dessa operação dá 322,49 metros por segundo. Se eu conheço a velocidade, comprimento e número harmônico, eu obtenho a frequência que dá 806 Hz. Certo? Bom, é isso. Como referência tem o livro do Halliday, o livro 2, né? Oitava edição é o que eu uso aqui para resolver essas questões. Bom, pessoal, bons estudos e até a próxima videoaula.